Assim que nós assumimos o Ministério Gerando Filhos, no começo do ano, na verdade, antes, quando nós estávamos no processo de oração, nós conversamos com a Marli, a nossa missionária que está lá há 7 anos, e falamos com ela a respeito da possibilidade, perguntamos se existia literalmente uma ponte daqui para o Amazonas. Me perguntou, será que nós podemos ir até o Amazonas e conhecer o trabalho de perto? E eu disse, nossa, é o meu maior sonho, né? Mas era resposta de oração. Eu orava muito para que as pessoas do ministério que me enviou, os meus amigos, a minha família aqui de São Paulo, alguém fosse lá e pudesse me ver ali no Amazonas e ver o nosso trabalho. E aí, de repente, começa um planejamento de uma viagem. E isso me dava muita alegria no coração, mas ao mesmo tempo eu só acreditava depois que a passagem estivesse comprada, né? E de repente tinha aí um grupo que ia chegar no Amazonas. Mas diante de todas essas mudanças, aquilo que Deus vem fazendo em relação ao Ministério Gerando Filhos, nós cremos que essa ligação, essa proximidade maior com o Amazonas, com a Missão Nativos, com a Marli, faz parte daquilo que Deus tem para a igreja nesse tempo. Em 2015, nós fomos àquele lugar, junto com uma equipe, que foi fazer um trabalho naquele lugar e nós conhecemos aquela região, conhecemos um pouco da Nativos. Não tive tanta proximidade, porém conhecemos como que funcionava de certa forma o trabalho específico que fomos fazer. Assim que nós assumimos o Ministério Gerando Filhos, e aí nós decidimos encarar o Amazonas literalmente como uma extensão, como parte daquilo que Deus queria fazer desse tempo. Nós cremos que esse é um tempo onde Deus tem mudado algumas coisas acerca da igreja, a movimentação da igreja, e estar lá no Amazonas nós cremos que seria pontual para tudo isso que Deus tem feito. O Projeto Amazonas, como nós conhecemos em 2015, ele sempre ficou aceso em nosso coração, porém, não da mesma proporção que criou quando Deus nos trouxe uma direção de assumir a igreja. Quando o Senhor ele nos chamou para assumir a igreja, teve muito contratempo, vou dizer que eu fiquei mais de 1 ano aí orando para dar uma resposta, porque é algo que pessoalmente eu não queria, mas existia uma direção de Deus que estava acima da minha, né? Existia algo que Deus queria fazer acima do que eu estava querendo. Algo que nasceu no nosso coração nós precisamos ir para o Amazonas, nós precisamos estar com a nossa missionária, nós precisamos estar com a Marli. Não é somente o fato de estar junto, nós já estivemos no campo. E nós sabemos da importância de ter uma visita, de estar com alguém, de você estar com alguém, porque o campo missionário, ele é muito solitário. E quando você está lá, você tem unção, você tem Deus, porque é a única pessoa que você tem com quem falar. Então você vai buscar a Deus, você vai buscar direção, você vai em todo tempo estar falando com Deus, mas você precisa daquele apoio, daquele abraço que a sua família está junto, né? E a igreja, esse projeto nasceu quando o Senhor falou, para que seja feito de uma forma diferente. Quando eu escolhi vocês para assumir uma igreja, é para que seja de uma forma diferente. Que a geração de vocês é uma geração que precisa tocar presente, passado e futuro. A nossa geração, ela precisa tocar presente, passado e futuro. E algumas coisas eu não entendi e o Senhor foi me falando, foi me mostrando que o passado são aqueles que muitas vezes já estiveram em Deus e hoje encontram-se desanimados, estão no campus, estão tristes. Nós precisamos tocar Ele. O presente é a nossa geração com aquilo que nós temos feito. E o futuro são aqueles que ainda estão por vir. Quando nós conseguimos tocar e fazer com que a palavra de Deus se cumpra, nós estaremos cumprindo o nosso propósito. Então eu acredito que o trabalho do Amazonas, ele aconteceu, ele surgiu porque o Senhor fez com que nós possamos enxergar como Ele enxerga, tocarmos
gerações, pessoas, famílias, tocarmos missionários que realmente precisam do toque de Deus, não como uma imposição, você precisa fazer algo, porque algo eles já estão fazendo, mas para se sentir como uma família, uma casa. Fala um pouco dessa missão aí, cara. E aí, se preparando, viajar umas horinhas de barco aí. Porque gosto, vagando em terra prometida. Eu já provei de tudo nessa vida, só falta ver Jesus descer. Confiam em seus carros, eu confio no Senhor, pois tenho um selo em meu peito que clama só por você. Eu clamo só por você. Sou como um homem peregrino em terra distante. Sou como um homem que tem tudo, mas espera por algo maior. Eu sou só teu. Eu sou só teu. Muitos confiam em seus carros. Boa tarde, meus amados irmãos. Para quem me conhece, a Vivi, acho que alguns aí já conhecem a gente, quando estivemos lá na Gerando Filho em maio. Eu me chamo Fredson Silva de Almeida, minha esposa, Vivi Pedro de Almeida. Nós somos de Manaus, né? E já estamos aqui em Maués há praticamente 7 anos. E a nossa vinda para cá, para Maués, por incrível que pareça, eu vim pelo emprego. A minha esposa já tinha uma convicção do chamado dela para missões. Eu não. Eu já vim diretamente por relação ao emprego. Aqui em Maués, onde passei 3 meses trabalhando na Secretaria de Assistência Social da Prefeitura aqui da cidade de Maués. E depois que eu passei esse período de 3 meses na cidade aqui, é aí que eu vim entender o meu chamado para missões, a convicção daquilo que Deus tem para nossas vidas até hoje aqui. E então, antes da nossa vinda para cá,
Como eu falei, eu vim em relação ao emprego. A minha esposa já há um bom tempo já tinha um chamado missionário e a convicção daquilo que Deus estava chamando para nossas vidas, as missões aqui em Maués. Onde é que vocês entenderam exatamente esse chamado? Pode falar você, pode falar a Bíblia, fica à vontade. Bom, a gente entendeu quando, na verdade, como ele falou, eu já tinha essa convicção no meu coração. Mas quando nós viemos, né, e teve todo esse período que nós passamos aqui, né, houve todo um processo na realidade, né, e na verdade o pastor Marco Rosa, a Paula, a gente já conhecia, né, e nesse processo que ele passou nesse período foi onde Deus começou a ministrar. Foi quando Deus começou a tirar algumas coisas que ele achava que era, né, e não era o projeto de Deus, não era a vontade de Deus, e aí Deus foi confirmando, né, e ele, na verdade, nós entendemos, né, que foi realmente o Senhor que nos trouxe para cá. E isso é uma convicção que nós temos, que hoje nós estamos aqui por uma convicção de que foi Deus que nos colocou, foi Deus que nos chamou. Mas a gente precisou passar por um processo para poder entender tudo isso. Como eu falei, né, trabalhei aqui na cidade por 3 meses. Depois que eu saí da parte da secretaria, aí eu me envolvi no trabalho da Nativos, aqui em Maués, diretamente, né, e hoje... Até hoje, agora, nós estamos integrais aqui no Ministério da Missão Nativa Maués. Então, na verdade, por ter Maués, ele meio que se responde com algo que foi acontecendo de uma forma orgânica e Deus foi direcionando vocês. Não teve, assim, literalmente, algo que pontuasse ou algo que já queimasse no coração de vocês em relação a Maués? Ou não? Já aconteceu, né? Nós viemos aqui em 2010. Já tinha, né, sinais. Eu vim a primeira vez em 2010, aí ela veio em 2011 comigo. Em 2012 retornamos aqui, foi quando Deus falou comigo. Só que eu, na verdade, fugi ainda, né, daquilo que Ele tinha um propósito para minha vida e a vida dela. E passamos, se não me engano, 2 anos sem vir aqui. E quando foi em 2015 que Deus fez tudo, nossa vinda para cá, para Maués. Em uma semana Deus fez tudo isso. Em uma semana, eu já tinha saído de um emprego lá em Manaus. Eu trabalhei praticamente 18 anos no Polo Industrial de Manaus. E ainda tentando procurar alguma coisa, Deus disse que não. Aí foi quando Deus nos trouxe para cá. Já tinha um propósito de Deus para nossas vidas, só que eu ainda não estava entendendo isso. Ela já tinha a convicção dela. Eu não. Eu já estava olhando para um outro lado, questão mesmo de um trabalho. Então vocês estão 7 anos mais ou menos na missão? Sim. 7 anos hoje. Eu queria que vocês compartilhassem conosco uma experiência positiva que vocês tiveram nesse período e uma experiência negativa também, porque missões para muitos se tornou algo fantasioso, né? Tudo muito lindo. E para outros se tornou um pesadelo, né? E nós sabemos que na verdade não é isso. Existe todo um processo, um trabalhar de Deus, porém nós temos tanto o que é bom quanto experiências difíceis que também forjou o que é bom, né? Mas eu queria que todos tivessem a dimensão, nós trouxéssemos um pouco da realidade do que é a vida missionária. E então eu queria que vocês compartilhassem uma experiência boa e uma ruim, pode ser os dois compartilhar uma boa e uma ruim, ou cada um uma, vocês veem como for melhor. Assim, eu de boa, hoje assim que eu posso, olhando para trás, olhando para o hoje, eu vejo tudo que Deus fez. E por isso que eu digo sempre que é uma convicção. Porque quando nós viemos, a gente realmente não veio por uma igreja. Não teve uma igreja realmente que nos enviou. Foi Deus realmente que chamou. E isso eu tenho uma convicção certa. Né? Então, para o hoje, são 7 anos aqui. Então, para tudo que a gente viveu, todo o processo, que não é fácil, né? Para a gente poder alcançar tudo isso em Deus, você realmente precisou passar por algumas situações, ser forjado. Né? Teve momentos que a gente também sente só, né? Mas a gente entende que também Deus sempre está conosco. Né? Esses dias eu estava pensando nisso. Quando eu olho para trás e vejo, eu vejo a certeza que Deus sempre esteve conosco aqui.
né, para o que a gente está vivendo hoje, né, enquanto a gente cresceu, enquanto a gente amadureceu. Eu sei que ainda tem muito mais da gente crescer em Deus aqui, pelo menos eu acredito nisso, tem muito mais, mas todo o processo que a gente viu até aqui, então eu acredito que tem esse lado bom, né, porque a gente amadureceu em Deus e entendeu, vem entendendo, né, o chamado no Senhor. Negativo, eu não posso dizer negativo, porque tudo que a gente viveu, as coisas difíceis, que teve momentos difíceis, teve momentos de choro, teve momentos que a gente sabe que, né, a gente quis talvez achar que não é isso, mas sempre Deus sempre trazia uma palavra, sempre nos forjava mesmo, trazendo uma certeza daquilo que Ele estava nos chamando. Né? Então eu não digo negativo, mas eu digo assim que Deus permitiu a gente passar por dificuldades para a gente crescer. Né? E para hoje a gente está aqui. E eu digo com convicção de verdade, que foi Deus que nos colocou aqui. É verdade que chegou um tempo de pensar em desistir, principalmente no meu caso, há praticamente 6 anos atrás eu foi descoberto que eu ainda faço um tratamento de artrite psoríatica, né? Então foi um período que afetou muito a minha saúde. Nós tivemos que ir para a capital fazer o tratamento. Passei praticamente quase uns 4 a 5 meses fazendo tratamento e hoje continuo fazendo tratamento, mas graças a Deus já está controlado, né? É uma doença que a medicina não diz que não tem cura, né? Mas isso não impede de fazer aquilo que Deus tem para nós aqui em Maués. Eu creio que aquele que realmente é chamado por Deus, esse chamado ele queima no coração, sabe? Eu desde quando me converti, quando Deus me deu essa palavra, que não iria ficar entre 4 paredes, então isso queimou no meu coração, principalmente quando eu ouvi a palavra missão, né, missões, então isso queimou muito no meu coração. E Deus sempre liberou essa palavra sobre a minha vida. Então, a partir do momento que você tem essa certeza que Deus queima essa palavra, então pode deixar que Deus vai fazer. Embora humanamente a gente olhe as circunstâncias que não é fácil, né? Mas quando a gente olha para o Senhor, a gente vê que com Ele não é que é fácil, mas com Ele a gente consegue, sabe? Concretizar aquilo que Ele chamou, pra gente fazer, né? De trazer o reino, sabe? De levar a palavra dele, né? Hoje até lá com as crianças, eu olhando assim, vendo umas falando tão bonitinho lá, sabe? Eu disse, Senhor, obrigada, porque assim, nossos olhos parece que é tão pequeno, tão pouco, mas eu sei que pro coração, para quem a gente está levando, não é. Para essas pessoas, não é. Né? Então, acho que essa palavra que a gente tem que realmente carregar é a convicção de queimar essa palavra do Senhor no nosso coração, do chamado realmente. Porque não adianta você só ouvir, sabe, vir achar que é muito bonito, não é. Você realmente tem que ter uma convicção, ter uma certeza, sabe, e perseverar. Porque se você perseverar, Deus ele vai conduzindo a propósito dele. Né? Eu creio assim. Como ela falou, a palavra-chave aqui é convicção, né? A gente pode achar muito bonitinho, a missão é bonito, é lindo fazer isso, fazer aquilo, mas se você não tiver uma convicção, às vezes você se frustra, às vezes você se desanima e a primeira coisa que vem na sua mente é, eu vou me embora que não é pra mim. Né? Tem situações que acontecem, tem os obstáculos, mas se você está convicto em Deus, que é aquilo que Ele nos chamou para isso, Ele realmente vai estar à frente de tudo, cuidando, né, nos preparando. Ninguém aqui teve um preparo para a missão, mas Deus nos preparou no tempo que a gente está aqui. E a gente está cada dia mais aprendendo isso no campo missionário. Sou Hernando Nogueira, tenho 58 anos. Eu me chamo Sônia, vou fazer 44 anos.
E temos uma família com 8 filhos, com 6 filhos, somos 8 em todos. 4 meninas e 2 meninos. E estamos juntos há 30 anos. Ok. Como que vocês entenderam que vocês tinham um chamado missionário? Como que vocês conseguiram entender que era isso que Deus queria de vocês? Nós temos uma longa história com relação ao nosso chamado missionário, para poder depois gerar certeza que realmente Deus tinha um plano na nossa vida. Eu venho de um estado, sem ser o estado do Amazonas, eu sou do estado vizinho, do estado do Pará, e eu fui, no meu entender, no momento que eu fui para o Rio Paracuni, foi por acaso. E lá nós nos encontramos, eu e Sônia, e nos unimos e formamos uma família. E como eu tive sempre o intuito de viver no interior, de gostar do interior, eu queria ficar no Paracuni para sempre. Construir lugares, aprendi muita coisa da região, e como navegar, trabalhar e fazer muita coisa que é direcionada à área rural. Quando os nossos filhos começaram a crescer, nós fizemos os nossos filhos, quando eles começaram a crescer, a gente percebeu que teríamos uma necessidade de trazer eles para a cidade para dar uma educação melhor. E fizemos o plano de sair. Na verdade, o plano foi mais eu que idealizei, porque Sônia não queria muito sair, por ser filha do Paracuni. E Deus levantou uma pessoa para que nós viesse para cá. Porque eu trabalhava com gado, eu trabalhava com agricultura, com agropecuária, e o cara me contratou para vir para cá. E nós viemos para Maués e viemos morar na rua desse conjunto aqui, a Rua 2, a Rua 3, Casa 3. Um ano depois veio um casal muito jovem de pastores, que é o Marco Rosa e Paulo, e vieram morar do nosso lado. E começaram a pregar o evangelho para mim e a Sônia, para as crianças, nossos filhos pequenos. E eu, nessas alturas do campeonato, eu não gostava muito, principalmente de pastor. Eu não gostava de pastor, né? Tinha tido um problema com os pastores antes, e para mim todo pastor é picareta. E quando Sônia começou a se relacionar com um casal de pastores, eu não gostei, eu não queria aceitar. Mas tempos depois, aconteceu muitas coisas na nossa vida, e tempos depois eu vim entender que eu realmente precisava de uma vida com Deus e que precisava de uma pessoa para me ensinar isso. E hoje, quando eu olho a questão, eu sou muito grato pela vida do casal de pastores que foram para lá da minha casa, que eu tenho absoluta certeza que foi Deus que levou. Porque a visão de pastor que eu tinha mudou quando eu conheci Marco Rosa e Paulo. Porque são pastores autênticos, são pastores de caráter, de moral, de autoridade. E foi as pessoas que Deus levantou para a nossa vida, mano. Para a nossa vida. E começou a trabalhar, a partir disso, a questão que nós seríamos crentes, que nós seríamos, começamos a receber um chamado para a obra. E eu acreditava muito no meu trabalho, na minha profissão. Eu era voltado para a minha profissão, para o salário que eu ganhava. Então isso aí demorou um pouco de tempo para que eu entendesse o que era um chamado missionário, que Deus ia me sustentar. Eu custei muito entender isso. Custei muito entender isso. Quando eu entendi que eu não tinha mais condição de viver sem ser para a obra de Deus, e que eu não podia mais trabalhar, eu timidamente fui falar para a pessoa que trabalhava, que era o meu patrão, o cara que pagava meu salário, que eu tinha que abandonar o trabalho. E daí para frente, Deus passou a nos sustentar. E quando eu olho para trás, eu entendo que quando eu estava no Paracuni, quando eu encontrei a Sônia, quando nós nos encontramos, quando tudo isso aconteceu, eu olho para trás e vejo a mão de Deus na nossa vida, desenhando. Eu aprendi a navegar, aprendi a trabalhar, aprendi a fazer tudo que se relaciona à área rural. Eu aprendi porque eu tinha vontade, eu não sabia que isso seria necessário. Quando Deus nos chamou para sermos missionários nativos,
que eu percebi que eu tinha uma vaga ali, que eu tinha condição de fazer alguma coisa ali, eu comecei a entender que tudo o que aconteceu tinha a mão de Deus, Deus estava nos preparando. E quando nós se tornamos integral missionário, que eu não dependia mais do salário que eu ganhava e que Deus me sustentava, meu irmão, aí a nossa vida teve uma guinada, teve outro rumo, porque nós passamos a entregar a nossa vida e crer que Deus nos sustenta e dar testemunho disso. E meu maior testemunho é que Deus nos sustenta. Quando eu encontro uma pessoa que eu digo, mano, se tu servir a Deus, Ele vai te sustentar, Ele vai arrumar a tua vida, só Ele tem poder. Amém. De onde que vocês vieram e por que vocês escolheram o Amazonas, Maués? Aí vocês podem escolher, tá? Qualquer um dos dois pode falar. Pode ser. De onde eu vim do interior, né? Lá do Rio Paracuni, lá onde é a minha comunidade, ainda considero, né? Mas aí, com uma situação, né, que eu tive sobre doença, essas coisas, depressão, muita coisa. Aí então a gente mudou, né, pra cá e não foi que nós escolhemos, mas foi Deus que escolheu, entendeu? Aquele lugar. Eu acho assim que pra mim foi onde Deus ele quis nos mostrar a nossa família como luz para aquelas outras famílias que estão lá, que hoje eles conhecem a gente como a ser diferente de todos que moram lá, né? Porque hoje a gente é missionário e eu sou muito grata a Deus por ser missionário. E foi por isso assim que a gente chegou até aqui e hoje a gente trabalha, né, na missão. Sou muito feliz de ter o trabalho que acontece, né? Eu vou muito pouco para os interior, lá para onde ele está indo, né, para a área indígena. Mas eu faço o meu trabalho aqui, entendeu? Em Maués mesmo, um trabalho todo junto com outros missionários que também permanecem aqui. Quer complementar, senhor? Sim, eu sou paraense. Eu nasci em outro estado, entendeu? Eu sou do estado do Pará. E o destino me levou para o Paracuni, né? Para conhecer Dona Sônia e formar a nossa família. Formar a nossa família. Essa família que nós temos hoje, que é o nosso bem maior, foi gerada por intermédio desse destino, desse rumo que Deus me levou, que Deus nos colocou um para outro. Entendeu? E Maués é a cidade que nós deveríamos vir, porque Maués, o Paracuni é município, o município é Maués, entendeu? Então seria esse lugar mesmo, por questão da região, entendeu? Quando a gente, na verdade, a gente veio pra cá, não tinha casa, né? Então foi um momento muito difícil da nossa vida e que a gente não tinha onde morar, né? Mas a gente morava numa casa de um amigo nosso. E depois chegou o tempo de a gente estar 15 anos nessa casa e a gente tinha que deixar essa casa, entendeu? E aí não tinha para onde ir, não tinha como fazer, né? Porque nem trabalho ele estava tendo, né, no momento, para nos sustentar, né? A gente vivia de muito pouco, o meu bolsa, né? E alguma coisa que aí que alguém abençoava a gente, né? Mas era muito pouco, não dava nem para pagar a nossa energia. Entendeu? A gente ficava umas noites a gente passa assim, dormindo pela casa dos nossos amigos, porque não tinha energia na nossa casa. Então foi um momento muito, muito ruim. Sendo que não tinha casa, estava prestes a perder, né? Sair daquela casa para não ter onde morar, com todos eles, né? Que são 6. E aí assim, foi um momento muito, muito difícil, porque faltava tudo pra gente, tudo mesmo. Tá tudo, às vezes quando ele saía para o interior, né, não tinha gás, não tinha alimento pra gente, e aí nós se virava do jeito que a gente podia, né, mas sempre crendo, porque o Senhor é o nosso Deus que nos sustenta. E um dia, essa é a coisa mais que me mexeu, né, que foi um dia eu falei pro meu marido, falei assim, que ele tava de viagem, né, e faltou gás, parece que era assim, o inimigo
botava pra secar minha botija até no dia que ele ia viajar, entendeu? E aí quando chegou nesse momento eu falei, não, você tem que dar um jeito porque eu não vou ficar sem gás, eu não vou ficar mais sem comida em casa, eu fico sofrendo aqui. Aí comecei a ver, né? Sendo que eu pedi muito pra Deus trazer ele pra junto da gente, né? Porque eu tava na igreja, eu tava firme, sabe? Eu e meus filhos todos, só ele que não. Mas eu pedi, eu orava mesmo, eu orava para Deus colocar alguma situação ruim, qualquer coisa, para ele vir para junto da gente. Quando chegou nesse momento, eu disse para ele que ele queria que ele fizesse algo para deixar em casa, porque eu não ia ficar mais naquela situação. Né? E aí quando ele falou assim para mim, tá bom, eu vou deixar o meu trabalho, que é da missão, né? E eu vou ficar para me arrumar um trabalho para nos sustentar, porque já que você não está mais permitindo que eu vou. E aquilo me caiu assim como se fosse uma bomba dentro de mim e Deus falando comigo. Você quis tanto e agora você está tirando ele, entendeu? Você mesmo está tirando ele do caminho que eu coloquei, entendeu? E aquilo me doeu muito, que quando foi à noite, né, eu chamei ele e pedi perdão para ele. Eu falei, nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais vou chamar você e dizer para você procurar um trabalho ou arrumar. Se tiver de ser, vai acontecer desse jeito. Porque o meu Deus vai me sustentar. E a partir desse dia, nunca mais acabou meu gasto quando ele viajou. Entendeu? E tudo foi assim, alguém vinha me abençoar, abençoava a gente. Porque a minha família é grande, né? E foi o tempo que a gente ficou naquela situação, né? E foi mudando. Pode continuar agora. Uma das experiências que eu tive. Eu tenho largas experiências assim, pastor, com a mão de Deus nas nossas vidas. Eu quero até aproveitar essa oportunidade para dizer isso. Toda pessoa que não tem uma vida, que não nasce no lar cristão, ele passa, eu não nasci no lar cristão, nós não nascemos. E nós viemos conhecer Deus depois de adulto. E quando você não tem uma vida com Deus, você não crê que é Deus quem cuida de todas as coisas. A gente vive momentos, quando você crê que Deus vai cuidar de você, de alegria, de prazer. Eu sou uma pessoa muito alegre por causa disso, porque quando nós confiamos que Deus vai cuidar de nós, você libera toda a sua capacidade, você deixa tudo aquilo que você acha que é capaz e deposita nos pés de Jesus tudo aquilo que você, por exemplo, que você seria capaz de fazer. Porque da gente mesmo não sai nada certo, a gente não consegue fazer certo. E quando a gente entende isso, eu sou muito honrado de entender isso. Eu glorifico meu Deus todos os dias, porque quando eu acordo de manhã eu digo, Senhor, é Tu quem cuida de mim. Todas as coisas que acontecem em volta de nós, tanto faz de bem como ruim, é Deus fazendo. Deus nos colocou em situações difíceis para que nós pudéssemos lidar com as coisas depois. O que a gente tem aprendido muito, meu pastor gosta de falar isso quando está nos discipulando, dificuldade, é uma oportunidade para que você deixe Deus fazer. E nenhum homem, nenhum ser cristão, nenhum ser gente vai ser capaz de ser cristão se não deixar Deus fazer. Né? Hoje a gente vive os melhores momentos da nossa vida como cristão, como missionário. Porque ser missionário para toda pessoa, deveria ser missionário. O que é missionário? É levar a palavra, ser instrumento da palavra. Mas crer também que Deus está te alicerciando em todas as coisas. Aí você não se perturba mais. Eu sou muito grato por isso. Porque quando eu saio e quando eu vivo o Evangelho, quando Paulo disse isso, o que prega o Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de salvação para todo aquele que crê. Então Deus nos chamou para essa missão, todos nós, todo ser humano, nós fomos feitos para isso. Só que o mundo que nós vivemos, o sistema diz que não. E se você não tomar uma decisão, você perde o mais importante da sua vida, que é os presentes, as dádivas de Deus, que Ele cuida dos filhos dele. A gente é cuidado por Deus, hoje a gente é muito alegre por isso. O que é mais positivo que marcou o senhor? Você está debaixo de um milagre. Amém. Você está debaixo de uma situação que
quando nós olhávamos, nós não tínhamos condição de resolver. As minhas filhas, a Marli, ela pegou da internet umas fotos de umas casas para a gente orar. E que nós precisávamos da casa, que a gente estava praticamente na rua. E a gente orava por causa dessa casa. É uma casa que hoje é um irmão nosso que mora. E Deus, ele falou comigo um dia e disse: não ora por uma casa específica. Ora por uma casa, mas não por essa única. Quando Deus nos deu a nossa casa, que é essa que vocês estão aqui, a gente não tinha preparado nossa mente, nossa vida para recebê-lo. Então, quando nós recebemos, foi um impacto para nós. A gente não acreditava que era nossa. Não acreditava que era nossa. E a minha esposa orou até pelo piso da casa, que ela queria que fosse branca. Quando nós recebemos, era branco. Então, esse é uma das coisas assim que mais me anima, que mais me alegra, que o nosso Deus cuida de nós. É por isso que quando eu posso falar para alguém, Deus vai cuidar de você e Deus vai te dar o melhor. Porque Deus dá o melhor para o seu filho. A palavra mais assim que vive mais na minha mente, na minha boca e no meu dia a dia, crê no Senhor. Creia de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. E não te estribe no teu próprio entendimento, porque Ele vai endireitar a tua vereda. Creia no Senhor. Você que quer servir a Deus, viver a emoção de servir o Senhor, creia somente que Ele vai fazer. Amém. E você, dona Sônia, quer falar? Eu quero liberar uma palavra que, assim, para a pessoa, né, que está começando, você que está começando a vida com Jesus Cristo, só crê nele realmente, porque Ele pode não fazer no nosso momento, assim, quando a gente quer, rápido, mas Ele pode demorar o tempo que for, mas Ele vai fazer, porque Ele construiu essa casa para nós aqui há muitos anos mesmo, e Ele deu pra gente, porque quando a gente não tinha casa, que passava a orar pela essa casa, e Deus já me indicava que essa casa ia ser nossa. Então creia, você que está assistindo a gente, vai assistir a gente, você só crê, porque você pode não achar que não vai acontecer com você, mas vai acontecer, você continuar a crer, vai acontecer com você o que está acontecendo com nós, o que já aconteceu, e eu creio que vai acontecer muito mais ainda, porque nós estamos firmes no Senhor e Ele não deixa os seus filhos na mão, entendeu? E é isso. Hebreus 11:8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O Senhor está levantando uma geração de homens e mulheres peregrinos que seguram todas as coisas com mão leve, para deixar ir a qualquer momento. Não se prendem a casas, carros, cavalos, só querem
obedecer o Senhor e buscam a pátria celestial. O Senhor busca nesse tempo homens e mulheres dispostos a deixarem tudo, a cumprirem o ID sem olhar para trás. Que o Senhor encontre em nós pessoas que amam a sã doutrina, porque Cristo veio em carne. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus.